Uma pergunta desesperada ecoou pela fazenda em 1852. Duas irmãs, um fazendeiro implacável, uma decisão que mudaria tudo para sempre. O que acontece quando o sacrifício de uma se torna a salvação de ambas? Esta é a história de Victoria e Eleanor, e de como o amor pode florescer nos lugares mais improváveis. Se você ama histórias de romance histórico cheias de emoção e reviravoltas, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas apaixonantes. Victoria Pemberton sabia exatamente o que significava aquela sensação de formigamento que percorria sua espinha dorsal, enquanto observava o homem gigantesco descer do cavalo baio, com movimentos que eram simultaneamente poderosos e surpreendentemente graciosos. Era irônico que uma mulher de sua posição social, acostumada aos salões refinados de Boston e aos cavalheiros de maneiras impecáveis, sentisse seu coração acelerar de forma completamente descontrolada diante daquele cowboy que parecia ter saído diretamente dos contos selvagens que ouvia sussurrados nos círculos femininos da alta sociedade. O ar quente do Texas carregava o aroma de couro curtido, suor masculino e algo indefinivelmente selvagem que fazia suas narinas se dilatarem involuntariamente, enquanto seus olhos azuis percorriam cada centímetro daquela figura imponente que se erguia diante dela como uma montanha de músculos e determinação. Observando a transformação gradual que ocorria em seu próprio corpo, Victoria reconhecia perfeitamente os sinais que sua mãe jamais havia mencionado durante suas conversas sobre os deveres matrimoniais. Suas mãos enluvadas tremiam levemente enquanto ajustava o chapéu de veludo bordô que protegia seu rosto delicado do sol implacável. E ela podia sentir o tecido fino de sua anágua de seda grudando desconfortavelmente em sua pele úmida de transpiração. Era genuinamente perturbador como aquele homem conseguia despertar sensações que ela nem sabia que existiam, fazendo com que cada fibra de seu ser vibrasse em uma frequência completamente nova e assustadoramente prazerosa. O som das esporas dele tocando o chão de terra batida ecoava em seus ouvidos como uma melodia primitiva que despertava algo profundamente enterrado em sua natureza feminina, algo que todas as aulas de etiqueta e comportamento adequado não haviam conseguido suprimir completamente. Senhora Pemberton, a voz grave e rouca dele cortou o ar como um trovão distante, fazendo com que ela sentisse um arrepio percorrer toda a extensão de sua coluna vertebral. Era completamente impossível ignorar como aquelas duas palavras simples, pronunciadas com aquele sotaque texano carregado de masculinidade crua, conseguiam fazer seu nome soar como uma carícia íntima, sussurrada no escuro. Victoria ergueu o queixo, com a dignidade que havia sido meticulosamente cultivada durante anos de educação refinada, mas internamente lutava contra a vontade quase irresistível de estudar cada detalhe daquele rosto bronzeado pelo sol, desde as rugas de expressão ao redor dos olhos verdes penetrantes até a barba por fazer que sombreava uma mandíbula que parecia ter sido esculpida em granito. Sr. Mackenzie, ela respondeu com uma voz que conseguiu manter surpreendentemente firme, apesar do turbilhão de emoções que ameaçava transbordar de seu peito como água fervente em uma chaleira. Era irônico que Victoria tivesse viajado mais de 1.500 quilômetros desde Boston, especificamente para escapar dos pretendentes que sua família considerava adequados, apenas para se encontrar face a face com um homem que representava tudo aquilo que sua educação refinada havia lhe ensinado a evitar. Observando a transformação gradual de sua própria respiração, que se tornava cada vez mais superficial e acelerada, ela reconhecia perfeitamente que estava experimentando algo que transcendia completamente qualquer experiência anterior com o sexo oposto.
O cowboy diante dela possuía uma presença física que preenchia todo o espaço ao redor, fazendo com que o ar parecesse mais denso e carregado de uma eletricidade que fazia os pelos de seus braços se eriçarem sob as mangas longas de seu vestido de viagem. Era genuinamente desconcertante como aquele homem conseguia ocupar tanto espaço sem sequer se mover, irradiando uma energia masculina tão intensa que ela podia praticamente sentir o calor emanando de seu corpo, mesmo estando a uma distância respeitável. Victoria sabia exatamente o que sua mãe diria se pudesse vê-la naquele momento, com as bochechas coradas e os olhos brilhando de uma forma que certamente revelava muito mais do que seria considerado apropriado para uma dama solteira de 23 anos. Uma Pemberton jamais demonstra interesse por homens de classe inferior. Ela podia ouvir a voz severa ecoando em sua mente, mas descobria que aquelas palavras perdiam completamente seu poder quando confrontadas com a realidade palpável daquele gigante que a observava com uma intensidade que fazia seu estômago se contrair em nós apertados. Era completamente impossível ignorar como os músculos dele se moviam sob a camisa de algodão desbotada, quando ele cruzou os braços sobre o peito largo, criando um espetáculo de força bruta que despertava sensações primitivas que ela nem sabia que possuía. O som de sua própria respiração parecia amplificado em seus ouvidos, misturando-se com o zumbido distante dos insetos e o relinchar ocasional dos cavalos para criar uma sinfonia selvagem que combinava perfeitamente com o caos que se instalara em seu coração. Ouvi dizer que a senhora está procurando alguém para guiá-la através das terras selvagens até o rancho de seu tio. A voz profunda dele cortou novamente através de seus pensamentos turbulentos, fazendo com que ela se concentrasse no presente com um sobressalto que quase a fez perder o equilíbrio. Era genuinamente perturbador como aquele homem conseguia fazer com que palavras completamente práticas e diretas, soassem como uma promessa carregada de significados ocultos, especialmente quando pronunciadas por aqueles lábios que pareciam ter sido desenhados especificamente para despertar fantasias inadequadas em mulheres respeitáveis. Victoria engoliu em seco, sentindo a saliva descer por sua garganta ressecada, enquanto lutava para encontrar uma resposta que não revelasse o estado de agitação em que se encontrava. Sim, Sr. Mackenzie, ela conseguiu articular finalmente. Embora deva admitir que não esperava, isto é, não imaginava que o guia recomendado fosse... Suas palavras morreram em seus lábios, quando ela percebeu que estava prestes a admitir que não esperava que ele fosse tão magnificamente intimidador, tão completamente masculino, tão irresistivelmente perigoso para sua paz de espírito. Observando a transformação gradual da expressão no rosto bronzeado dele, Victoria reconhecia perfeitamente que havia revelado muito mais do que pretendia com sua frase incompleta. Era irônico que uma mulher que havia sido treinada desde a infância na arte da conversação elegante e do controle emocional se encontrasse completamente desarvorada diante daquele cowboy que a estudava com olhos verdes que pareciam capazes de enxergar diretamente através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. O silêncio que se instalou entre eles era carregado de uma tensão tão palpável que ela podia sentir o peso dele pressionando contra sua pele como uma manta pesada em uma noite de verão abafada. Era genuinamente impossível ignorar como o sorriso lento que começou a se formar nos lábios dele transformava completamente sua expressão, revelando dentes brancos e perfeitos que contrastavam dramaticamente com a pele escurecida pelo sol e fazendo com que pequenas rugas de humor se formassem ao redor daqueles olhos penetrantes. Grande demais para a senhora. É isso que está pensando? Ele perguntou, com uma voz que carregava uma nota de diversão masculina, que fez o estômago dela dar uma cambalhota completa. Victoria sentiu o calor subir por seu pescoço
como uma onda de maré vermelha, tingindo suas bochechas com uma cor que certamente revelava exatamente o rumo que seus pensamentos haviam tomado. Era completamente mortificante perceber que aquele homem havia interpretado corretamente sua hesitação, mas, ao mesmo tempo, havia algo profundamente excitante na forma como ele havia verbalizado seus medos secretos, com uma franqueza que era simultaneamente chocante e libertadora. Isso é, Sr. Mackenzie, devo protestar contra tal insinuação. Ela gaguejou, mas suas palavras soaram fracas e pouco convincentes até mesmo para seus próprios ouvidos. Era genuinamente perturbador como sua voz traía completamente suas tentativas de manter a dignidade, tremulando de uma forma que revelava claramente o estado de agitação em que se encontrava. Victoria sabia exatamente que deveria se afastar, voltar para a segurança de sua carruagem e procurar outro guia, alguém menos avassalador. Mas descobria que seus pés pareciam ter criado raízes no chão empoeirado, recusando-se completamente a obedecer aos comandos de sua mente racional. Era irônico que uma mulher que havia passado a vida inteira seguindo rigorosamente as regras da sociedade se encontrasse paralisada pela simples presença de um homem que representava tudo aquilo que lhe haviam ensinado a evitar. O aroma dele chegava até ela carregado pela brisa quente, uma mistura intoxicante de couro, cavalos, suor limpo e algo indefinivelmente masculino que fazia suas narinas se dilatarem involuntariamente enquanto ela lutava contra a vontade de dar um passo mais próximo. Talvez a senhora tenha razão em hesitar, ele disse finalmente, sua voz baixa, carregando uma nota de desafio que fez algo profundo em seu ventre se contrair perigosamente. A jornada até o rancho de seu tio não é adequada para uma dama delicada de Boston. São 3 dias atravessando o território selvagem, dormindo sob as estrelas, enfrentando perigos que uma mulher da sua posição social provavelmente nem consegue imaginar. A forma como ele pronunciou as palavras dama delicada fez com que Victoria sentisse uma centelha de irritação se acender em seu peito, misturando-se de forma explosiva com a atração que já fervilhava em suas veias. Era genuinamente provocante como aquele homem conseguia simultaneamente despertar seu desejo e sua indignação, criando uma combinação volátil de emoções que ameaçava consumir completamente sua compostura cuidadosamente mantida. Senhor Mackenzie, ela disse, erguendo o queixo com uma determinação que surpreendeu até mesmo a si mesma. Posso ser uma mulher de Boston, mas isso não significa que seja feita de porcelana frágil. Se outros conseguiram fazer essa jornada, eu também conseguirei. Era completamente impossível ignorar como os olhos dele se estreitaram ligeiramente diante de sua declaração, estudando-a com uma intensidade renovada que fez seu coração disparar em um ritmo ainda mais acelerado. Grande demais para mim, mas vou tentar. Ela sussurrou, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse detê-las, carregadas de um duplo significado que fez o ar entre eles vibrar com uma tensão quase insuportável. Era irônico que aquelas palavras sussurradas tivessem o poder de transformar completamente a atmosfera entre eles, criando uma corrente elétrica que parecia conectar seus corpos através do espaço que os separava. Victoria sabia exatamente o que havia acabado de fazer. Havia cruzado uma linha invisível que separava a conversação educada da provocação deliberada, e a forma como os olhos verdes dele se escureceram em resposta confirmava que ele havia compreendido perfeitamente o duplo significado de suas palavras. Era genuinamente aterrorizante e, ao mesmo tempo, profundamente excitante perceber como uma simples frase podia carregar tanto peso, especialmente quando pronunciada por lábios que tremiam ligeiramente com a audácia de sua própria declaração. O silêncio que se seguiu era carregado de possibilidades perigosas, fazendo com que ela pudesse ouvir claramente
o som de seu próprio coração batendo contra as costelas como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola apertada. Observando a transformação gradual da postura dele, Vitória reconhecia perfeitamente que havia despertado algo primitivo e poderoso naquele homem que até então havia mantido uma fachada de cortesia profissional. Era completamente impossível ignorar como ele deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles de uma forma que fez o ar parecer mais rarefeito e carregado de uma tensão sexual que ela podia praticamente tocar com as mãos. O aroma masculino dele se intensificou, envolvendo-a como uma nuvem intoxicante que fazia sua cabeça girar levemente enquanto lutava para manter algum vestígio de compostura diante daquela avalanche de sensações novas e perturbadoras. Era genuinamente desconcertante como seu corpo reagia independentemente de sua vontade, fazendo com que seus mamilos se enrijessem sob o espartilho apertado e enviando ondas de calor líquido para regiões que uma dama respeitável jamais deveria reconhecer que possuía. Tem certeza disso, senhora Pemberton? A voz dele havia se tornado ainda mais grave e rouca, carregada de uma promessa velada que fez algo profundo em seu ventre se contrair de forma quase dolorosa. Victoria engoliu em seco, sentindo a saliva descer por sua garganta ressecada, enquanto observava como ele inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, estudando-a com uma intensidade que fazia com que se sentisse completamente nua, apesar das múltiplas camadas de tecido que cobriam seu corpo da cabeça aos pés. Era irônico que uma mulher que havia passado anos sendo cortejada pelos cavalheiros mais refinados de Boston se sentisse mais feminina e desejada sob o olhar penetrante daquele cowboy do que jamais havia se sentido em todos os bailes e recepções elegantes que frequentara. Porque uma vez que começarmos essa jornada, ele continuou, dando mais um passo que a fez recuar instintivamente até sentir as costas tocarem a lateral de sua carruagem. Não haverá volta. 3 dias e 3 noites no território selvagem, apenas nós dois e a imensidão do Texas. Tem certeza de que está preparada para isso? A forma como ele pronunciou "nós dois" fez com que Victoria sentisse um arrepio percorrer toda a extensão de sua espinha dorsal, despertando fantasias que eram completamente inadequadas para uma mulher de sua posição social. Era genuinamente perturbador, como aquelas palavras simples conseguiam evocar imagens de noites sob as estrelas, de fogueiras crepitantes e de momentos de intimidade que transcendiam completamente qualquer experiência que ela pudesse ter imaginado em sua vida protegida e privilegiada. O calor do sol texano parecia insignificante comparado ao fogo que queimava em suas veias, fazendo com que o tecido pesado de seu vestido de viagem grudasse desconfortavelmente em sua pele úmida de transpiração. Era completamente impossível ignorar como ele havia se posicionado de forma a bloquear qualquer rota de fuga, não de maneira ameaçadora, mas com uma presença tão dominante que fazia com que ela se sentisse simultaneamente aprisionada e protegida. Victoria sabia exatamente que deveria estar escandalizada com a proximidade dele, com a forma como podia sentir o calor irradiando de seu corpo através do espaço mínimo que o separava, mas descobria que sua indignação moral havia sido completamente substituída por uma curiosidade ardente que ameaçava consumir toda a sua educação refinada. Era irônico que uma mulher que havia sido criada para valorizar a distância respeitosa e as conversas formais se encontrasse completamente fascinada pela possibilidade de estar tão próxima daquele homem por dias consecutivos, longe dos olhares julgadores da sociedade e das regras sufocantes que haviam governado cada aspecto de sua existência. Observando a transformação gradual de sua própria respiração,
que se tornava cada vez mais superficial e acelerada. Ela reconhecia perfeitamente que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida cuidadosamente planejada. Senhor Mackenzie, ela conseguiu articular finalmente, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Devo admitir que sua presença física é realmente mais imponente do que eu esperava. Era genuinamente mortificante ter que reconhecer sua própria vulnerabilidade diante daquele homem. Mas havia algo libertador na honestidade crua que ele parecia inspirar, como se sua proximidade dissolvesse todas as camadas de pretensão social que ela havia usado como armadura durante anos. O sorriso lento que se espalhou pelos lábios dele em resposta às suas palavras fez com que seu estômago desse uma cambalhota completa, revelando dentes brancos e perfeitos que contrastavam dramaticamente com a barba por fazer que sombreava sua mandíbula angular. Era completamente impossível ignorar como aquele sorriso transformava completamente sua expressão, revelando uma masculinidade bruta, temperada por uma inteligência perspicaz que a fazia questionar tudo o que pensava saber sobre homens de sua classe social. Mas isso não significa que vou recuar diante do desafio. Ela continuou, erguendo o queixo com uma determinação que surpreendeu até mesmo a si mesma. Era irônico que a presença intimidadora dele, em vez de desencorajá-la, estivesse despertando uma coragem que ela nem sabia que possuía, como se algo primitivo e selvagem em sua natureza feminina estivesse respondendo ao chamado daquela masculinidade crua e sem refinamentos. Vitória podia sentir o sangue pulsando em suas veias, com uma intensidade que fazia cada terminação nervosa de seu corpo vibrar em uma frequência completamente nova e assustadoramente prazerosa. O aroma dele se intensificava a cada respiração, uma mistura intoxicante de couro curtido, suor limpo e algo indefinivelmente masculino que fazia suas narinas se dilatarem involuntariamente enquanto lutava contra a vontade quase irresistível de fechar os olhos e simplesmente se deixar envolver por aquela presença avassaladora. 3 dias no território selvagem podem ser exatamente o que preciso para provar a mim mesma que sou mais forte do que todos pensam, ela sussurrou, as palavras escapando de seus lábios, carregadas de uma determinação feroz, que mascarava apenas parcialmente o tremor de antecipação que percorria todo seu corpo. Era genuinamente aterrorizante e, ao mesmo tempo, profundamente excitante perceber que estava prestes a embarcar em uma aventura que transcendia completamente qualquer experiência anterior, especialmente na companhia de um homem que representava tudo aquilo que sua educação refinada havia lhe ensinado a evitar. O som de sua própria voz parecia estranhamente distante em seus ouvidos, como se estivesse ouvindo outra pessoa falar, alguém mais corajosa e aventureira do que a Victoria Pemberton, que havia deixado Boston apenas algumas semanas antes. Era irônico que aquela declaração corajosa tivesse o poder de alterar completamente a dinâmica entre eles, transformando o que havia começado como uma simples negociação comercial em algo muito mais complexo e carregado de possibilidades perigosas. Victoria sabia exatamente que havia acabado de se comprometer com muito mais do que uma simples jornada através do território selvagem. Havia aceito um desafio que testaria não apenas sua resistência física, mas também sua capacidade de resistir à atração magnética que aquele homem exercia sobre ela. Observando a transformação gradual da expressão no rosto bronzeado dele, ela reconhecia perfeitamente que ele também havia compreendido as implicações mais profundas de sua decisão, e a forma como seus olhos verdes se escureceram com uma intensidade renovada confirmava que os próximos 3 dias seriam muito mais do que ela havia barganhado. Então está decidido, ele disse finalmente, estendendo uma mão enorme que parecia capaz de envolver completamente a dela.
Era genuinamente perturbador como aquele gesto simples carregava tanto peso simbólico, representando não apenas um acordo comercial, mas uma espécie de pacto que os ligaria de forma íntima durante os dias que se seguiriam. Victoria hesitou por um momento, olhando para aquela mão calosa que contrastava dramaticamente com as luvas delicadas de pelica que protegiam suas próprias mãos macias e bem cuidadas. Era completamente impossível ignorar como aqueles dedos longos e fortes pareciam ter sido moldados pelo trabalho duro e pela vida ao ar livre, criando um contraste gritante com a delicadeza refinada que havia caracterizado todos os homens de seu círculo social anterior. Quando finalmente estendeu sua própria mão para aceitar o aperto dele, o contato foi como um choque elétrico que percorreu todo o seu braço e se espalhou pelo resto de seu corpo como ondas concêntricas de calor líquido. O aperto de mão durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para que Victoria sentisse a força bruta contida naqueles dedos que envolveram os seus com uma delicadeza surpreendente, como se ele estivesse perfeitamente consciente de sua própria capacidade de causar danos e tomasse cuidado especial para não machucá-la. Era irônico que aquele toque breve conseguisse despertar mais sensações do que todos os beijos castos que havia recebido de seus pretendentes em Boston, fazendo com que ela compreendesse finalmente por que sua mãe sempre havia falado sobre os perigos de se envolver com homens inadequados. Era genuinamente aterrorizante perceber como seu corpo reagia independentemente de sua vontade, enviando sinais de prazer que ela nem sabia que eram possíveis através de um simples contato de mãos. Quando ele finalmente soltou sua mão, ela sentiu uma perda inexplicável, como se uma parte essencial de si mesma tivesse sido removida junto com aquele toque caloroso. "Partiremos ao amanhecer", ele informou, sua voz voltando a assumir um tom mais profissional, embora Victoria pudesse detectar uma nota subjacente de algo mais pessoal que fazia seu coração acelerar novamente. Era completamente impossível ignorar como ele havia recuado ligeiramente, restabelecendo uma distância respeitável entre eles, mas seus olhos permaneciam fixos nos dela com uma intensidade que sugeria que aquele afastamento físico era apenas uma cortesia superficial. "Sugiro que a senhora descanse bem esta noite e se prepare para uma experiência que será muito diferente de tudo o que já viveu." A forma como ele pronunciou "muito diferente" carregava uma promessa velada que fez algo profundo em seu ventre se contrair de antecipação. E Victoria reconhecia perfeitamente que ele não estava se referindo apenas às dificuldades práticas da jornada. Era genuinamente excitante e, ao mesmo tempo aterrorizante, perceber que nas próximas 24 horas, sua vida ordenada e previsível seria completamente transformada pela presença daquele homem que representava tudo aquilo que ela havia sido ensinada a evitar, mas que agora descobria ser exatamente aquilo que seu coração selvagem e reprimido mais desejava.